Aleluia, glória a Deus, maravilha, bom dia, boa tarde, paz seja convosco, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, segunda paralela, a garagem São Francisco, nosso ponto de referência, né, mais adequado, né, mais próximo para nós visualizarmos e estarmos, né, direcionados ali. É bem legal essa referência, né? Você passou o trevo da BR-040, você pegou a primeira esquerda e aí você vai só seguindo o fluxo, passou a primeira esquerda, a segunda esquerda, você sobe, graças a Deus, estamos lá firme e forte, estamos aqui firme e forte, em nome de Jesus, aleluia. Bom, hoje à tarde, às 3 horas, nós temos o encontro com a campanha A Poder no Sangue de Jesus, o quinto elo, né? O pastor Exídio, pastor Israel e sua equipe vão estar aqui orando, pedindo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar, clamando a Ele, clamando ao Senhor Jesus a manifestação do poder do sangue dele sobre a sua vida no nome de Jesus. À noite nós temos um grande encontro de homens à noite e nesse encontro nós estaremos orando pela vida profissional, financeira dos irmãos no nome de Jesus, né? Traga sua carteira de trabalho, traga seu contrato de social, traga, né, o cartão do CNPJ da empresa, sua empresa, ou a carteira de trabalho, né? E nós estaremos orando, ungindo, pedindo a Deus para poder abençoar a sua vida, o seu trabalho, em nome de Jesus, tá bom? Então hoje vai ser uma bênção poderosa. Sexta-feira, nossa, tudo é presencial e online, né? E na sexta-feira, sexto elo da campanha, há poder no sangue de Jesus, aleluia. Sábado, mocidade. E domingo, 3 horários, 8 horas da manhã, 9h30 da manhã, e às 6h30 da tarde, domingo, 8 horas da manhã, 9h30 da manhã e às 6h30 da noite. É o nosso horário de domingo, né? Graças a Deus nós estamos aí na bênção para a glória do Senhor Jesus, tá bom? E no dia 28, dia 20, isso, no dia 22 de maio, nós teremos aqui a partir das 3 horas da tarde um encontro maravilhoso do departamento de homens. Então não fique de fora, venha participar, venha se envolver, venha receber uma palavra de fé, de confiança, né, uma palavra de cura, de livramento para a glória e honra do Senhor Jesus, tá bom? Venha participar conosco, temos certeza que vai ser algo tremendo da parte de Deus, algo precioso da parte de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Então, venha participar conosco dessas nossas programações tão preciosas, tão maravilhosas, tão preciosas que Deus tem nos dado e consentido para nós realizar no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, nós estamos, né? Segunda-feira nós não tivemos como realizar, porque sempre na segunda-feira após a Santa Ceia, vamos até mudar esse horário, nós temos uma reunião com os pastores de manhã e à tarde, e nós infelizmente não tivemos tempo suficiente para estarmos juntos segunda-feira para nós falarmos sobre esse assunto tão bacana, né, que é o livro de Gálatas, obras da carne e frutos do Espírito. Estamos aprendendo algumas coisas bem interessantes, né, com o recurso desse livro, né, dessa parte da Bíblia Sagrada. Temos aprendido bastante coisa interessante e isso é muito bacana quando a gente aprende. E a palavra de Deus em Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz: todas as coisas que outrora foram escritas para o nosso ensino foram escritas, né? Então, muitas situações que a Bíblia apresenta para nós é para nos ensinar a nos comportar, a entender, compreender
e a viver e a se relacionar com Deus, com o próximo, enfim. Então é muito importante que a gente entenda essas palavras de ensino que a Bíblia Sagrada traz para nós, né? É muito importante a gente saber disso. E nós, graças a Deus, estamos com o auxílio de um livro muito bacana que fala dessa igreja, que Paulo escreve essa igreja, e nessa igreja ele questiona, né, o porquê que essa igreja estava abandonando a fé no Senhor Jesus Cristo, dando ouvido a um grupo de pessoas que estavam se infiltrando dentro da igreja para poder atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento espiritual daquela igreja. Então, nós começamos a falar sobre uma questão que Paulo debate muito, né? Confronta muito, que é os judaizantes. O livro de Gálatas ele trabalha especificamente para isso, mostrar a salvação pela graça em Cristo Jesus, não é pelas nossas obras, mas pela graça do Senhor, que nos livrou da lei, e ele bate de frente, né, confronta esse grupo de pessoas que, da mesma forma como a igreja crescia, eles também cresciam dizimando, né, espalhando, que para ser salvo precisava cumprir com as leis, né, com as cerimônias, com os rituais judaicos, principalmente a circuncisão, aonde ele fala de uma forma muito assim acirrada sobre essa questão, mostrando que o cristão ele é salvo, né? Todos nós somos salvos pela fé e pela graça de nosso Senhor Jesus. Não é pelas obras o que nós fazemos, a bem da verdade, nós não conseguiríamos cumprir com os 10 mandamentos ou com a lei mosaica, que são os 10 mandamentos que Deus deixou para nós, né? Por isso que a palavra de Deus lá em Romanos 3, me parece que o 20, ele diz, me desculpe a falta de lembrança, muita coisa, né? Até meio que natural. Lá em Romanos 3, 20 e 21 diz, né, que não, Jesus, o Senhor, olha e não vê nenhum justo sequer, e ninguém que faça o bem. Por isso que ele envia Jesus para poder morrer e estar sendo morto em nosso lugar e nos dar a salvação pela graça. Então, quando foi levantada essa questão de uma forma muito forte, é onde nós paramos semana passada, os apóstolos fizeram a primeira assembleia, o concílio de Jerusalém, né, para poder tratar deste assunto que estava de uma forma muito forte, sendo ensinado de uma forma muito forte dentro da igreja. Então os apóstolos, eles tiveram que se reunir para poder acertar essa questão. Então o que eles fazem? Eles organizam um concílio, uma conferência, vamos dizer assim, lá no livro de Atos, capítulo 15, fala sobre isso para tratar desses assuntos. E no concílio, a liderança da igreja cristã chegou à conclusão de que somente a fé em Jesus Cristo é que pode trazer salvação, tanto para os judeus como os gentios. Então, ali já bateram o martelo e deixaram já bem claro, só a fé em Jesus Cristo, né, dá poder, é o suficiente, é poderosa para poder trazer salvação, tanto para judeu como gentios. A fé em Jesus. A fé no Senhor Jesus com o auxílio da sua graça e da sua misericórdia. O concílio também reafirmou que na nova aliança o cumprimento da lei jamais deveria ter sido visto como de aceitação diante de Deus. Então eles analisam, olham que nessa nova aliança, que o cumprimento da lei jamais deveria ter sido aceito. Se um crente judeu permanecesse obediente à lei, ele devia fazer isso simplesmente como regra de gratidão pela graça redentora e não por obrigação para pertencer ao reino de Deus. Então, se eu faço por gratidão, eu faço, né, pela gratidão, pela graça redentora, mas não estou colocando essa minha atitude como obrigação pela salvação. Olha só que interessante, né? Porque a salvação é pela graça, é dom de Deus, é dom gratuito de Deus,
né? Então ele não está falando, olha, se você é circunciso, se você guarda isso, faz aquilo, então seja uma forma de agradecer a graça redentora, mas que isso não seja algo para te fazer ser salvo. Isso você pode fazer para poder de forma de agradecimento, de forma de adorar, enfim, mas não seja isso o motivo pelo qual você é salvo ou deverá ser salvo. Não. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Mas mesmo com o parecer do Concílio de Jerusalém, alguns grupos radicais continuaram insistindo que o cristão gentil deveria guardar a lei mosaica. Olha que coisa interessante, né? Como é que a gente consegue visualizar e compreender o porquê de muita coisa no dia de hoje, por que muita coisa se faz no dia de hoje. A gente até questiona, mas poxa, isso está na Bíblia, não está? Vai, não vai, vem, não vem? Então, mesmo com a declaração do Concílio de Jerusalém, mesmo com essa tomada de atitude unânime, ainda permanece um grupo de pessoas insistindo em fazer, em levar, em manifestar esses ensinamentos. Olha que coisa interessante. Olha que coisa assustadora. Mesmo eles sendo trabalhados, Deus mostra através da interpretação da Bíblia Sagrada o que é uma coisa, o que não é. Mesmo assim, eles não permaneceram no que foi dito, continuaram a fazer isso. O que é a lei mosaica? Você deve ter visto isso na Bíblia Sagrada. O que é lei mosaica? Então, eu gostaria de falar sobre os judaizantes, Estamos falando sobre eles. Eles agora insistem sobre a lei mosaica. O que é a lei mosaica? É a lei de Moisés. É um termo usado com frequência na Bíblia. E em primeiro lugar foi dito em Josué capítulo 8, versículo 32. A lei mosaica é usada nos textos acadêmicos, nos estudos da teologia, nos artigos, então se coloca esse termo lei mosaica. A lei mosaica é composta por um código de leis formado por ordens e proibições. O que eu não posso e o que eu devo fazer. O que eu não posso fazer, o que eu devo fazer. A lei pode ser dividida em 10, são divididas nos 10 mandamentos, que no hebraico são chamados simplesmente as 10 palavras. Então a lei mosaica está se referindo aos 10 mandamentos, mas também a Torá, que são os 613 ensinos e princípios do judeu. Então, quando eu falo 613, você sabia que a romã, o fruto da romã, ele é um fruto profético, porque existe na romã 613 caroços, se referindo aos 613 mandamentos da lei judaica no Torá. Olha que coisa interessante. Então, pode ser dividida em 10 mandamentos, que no hebraico são chamados simplesmente as 10 palavras. Eles regulamentam a relação do ser humano com Deus e com o seu próximo. Então, se trata de uma tripla divisão da lei mosaica. Então, vamos lá. Essas leis, essas 10 palavras, os 10 mandamentos, é a regulamentação, é o que nos ajuda a ter relação com Deus e com o próximo. Os 5 primeiros mandamentos são dados em relação a Deus, e os outros 5 últimos mandamentos são direcionados ao homem. Então, os 10 mandamentos, essas 10 palavras, como muitas vezes é tratada, eles nos dão uma direção, nos regulamenta, nos orienta, nos ajuda a ter relacionamento com Deus e com o próximo, com o outro ser humano. Então, e ela se divide é uma tríplice, ou seja, ela tem 3 objetivos, vamos dizer assim. Ela foi escrita, a lei mosaica com os 10 mandamentos, ela foi escrita por um propósito. Então, esta forma de ver a lei enxerga toda a lei dada por Deus a Israel. Não só os 10 mandamentos,
mas todos os 613 orientações, escritos, leis que Deus ali entrega para aquele povo. Separados, estão sempre separados em 3 tipos distintos. Então, esses 10 mandamentos, mais os 613 orientações e leis e obrigações, eles são divididos em moral, civil e cerimonial, para que as pessoas pudessem participar da comunidade dos redimidos. Então, eles tinham que ter essa prática. Então, fazendo isso, olha, eles fazem parte dessa comunidade dos salvos, dos redimidos. Mas a graça de Jesus Cristo que nos faz e nos ajuda a cumprir, a bem da verdade, o Senhor Jesus nos alcançou pela graça, porque seria impossível nós cumprirmos tudo aquilo que a lei nos coloca como obrigação. Então, coloquei a lei mosaica, né, os 10 mandamentos, para nós termos um entendimento que eles usavam, né, os judaizantes usavam isso também para forçar os discípulos, os gentios, a se comportarem como tal, né? O que os judaizantes ensinavam? Principalmente a questão levantada pelos judaizantes tinha a ver com a circuncisão. Já falamos sobre o que é a circuncisão. Era um sinal distintivo da antiga aliança, uma indicação externa de que um homem pertencia à comunidade do povo de Deus. Então, era algo que mostrava, que deixava visível. Este homem faz parte dessa comunidade cristã do povo de Deus. Então, os judaizantes passaram a ensinar que a salvação estava ligada, de alguma forma, à circuncisão. E que mesmo os gentios que eram convertidos a Cristo também tinham que ser circuncidados. Pelo contrário, não poderiam ser salvos. Então, eles impuseram isso. Gálatas, Paulo combate isso em Gálatas. Paulo mostra que não é pela lei, é pela graça, né? Não é por aquilo que foi me imposto a fazer, que não vou conseguir fazer, é pela graça de Deus. Por isso que Paulo ele confronta, refuta muitos judaizantes. É possível ainda que a circuncisão não fosse o único ponto estabelecido pelos judaizantes. Paulo fala de alguns judaizantes que desejavam levar toda a igreja à escravidão da lei. Olha, não pode isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Então, eles ficaram assustados com isso. Paulo, ele teve que ministrar muito, falar muito, para que esses homens, ou seja, toda essa igreja se desviasse do caminho pelo qual eles estavam andando, por causa dessas leis que ele queria colocar dentro da igreja. Os judaizantes queriam colocar dentro da igreja. Então, é provável que outros legalismos também fossem impostos pelos judaizantes aos cristãos gentios. Não é assim às vezes? Às vezes nós estamos, o Senhor nos alcançou pela graça, às vezes alguém chega e fala assim, não é só isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que guardar isso, você tem que fazer aquilo, praticar aquilo. Não. Tudo que era necessário nós praticarmos, o Senhor Jesus já praticou. Tudo aquilo que era necessário nós exercermos, Jesus já exerceu. Por isso que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pela fé nós cremos que Ele, tendo feito tudo isso, nos justificou, nos santificou, nos regenerou, nos separou para Ele. Nós temos que andar em fé, né? Também não fazendo coisas, né? Como vou ler um texto aqui bem interessante para você, não fazendo coisas que desagradam a Deus só porque eu estou na graça, não. Pelo contrário. Então, o perigo dos judaizantes. Então, esses ensinamentos trazem alguns perigos. Tudo aquilo que não está ligado à palavra de Deus, que é ensinado, que é ministrado, traz algum perigo. Então, aquilo estava causando algum perigo à igreja de Gálatas. Sem dúvida, os judaizantes representavam um grande perigo para a igreja no tempo apostólico. À luz dos relatos do Novo Testamento, provavelmente, um grupo dos judaizantes cresceu e se espalhou por várias localidades,
Parece que essas pessoas eram tão persuasivas que acabavam conseguindo pressionar até mesmo o obreiro experiente com Barnabé. E o próprio apóstolo Pedro. Olha o que eu vou ler aqui agora. É muito interessante quando nós lemos isso, porque a gente, não de uma forma julgadora, mas de uma forma preventiva. Espera aí, se isso chegou até mexer com obreiros experientes como Barnabé e o apóstolo Pedro, não pode mexer comigo? Não pode atrapalhar a minha fé? Não pode atrapalhar a minha vida com Deus? Não pode atrapalhar a minha comunhão com Deus e com o meu irmão? Então, se isso teve o poder de mexer com Barnabé e Pedro, e por ter mexido com Pedro, Paulo, olha o que eu vou falar para você agora. Por causa dessas atitudes, atitude de Pedro, com relação a isso, Paulo não aceita, não concorda, por causa do que está na palavra, porque o que eles estavam recebendo de Cristo. Aí Paulo fala assim, mas Pedro, você também? E acaba Paulo não admitindo mais Pedro junto com ele. Olha que coisa interessante. Olha a atitude de Paulo se distanciando de Pedro, e às vezes a gente fica dando corda a as pessoas que querem contorcer, falar do que está escrito na palavra de Deus, ficando debatendo, querendo, né, que a gente aceite coisas. Não, eu tenho que estar aceitando aquilo que a palavra de Deus tem sido interpretada. A Bíblia interpreta a Bíblia, entendeu? A Bíblia interpreta a Bíblia, é regra de hermenêutica, é regra de homilética. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia fala da Bíblia. Se eu quero saber alguma coisa e ter discernimento de alguma coisa, eu vou fazer o quê? Eu vou recorrer à Bíblia Sagrada, eu vou recorrer aos escritos da Bíblia Sagrada, eu vou recorrer àquilo que está escrito, né? Então, olha só o que acontece. Esses grupos de pessoas eram tão influentes, eles tinham um poder de persuasão muito grande. Eu vou falar de uma palavra grega que interpreta esse tipo de persuasão, e nós vamos ver que esse tipo de persuasão, essa insistência, essa vamos dizer assim, o perseverar, lógico, para o lado mal do negócio, chegou até mexer com Barnabé e Pedro. Olha só o que diz em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 21. Quando, porém, Pedro veio de Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Paulo dizendo a seguinte coisa: quando Pedro veio de Antioquia, enfrentei-o de face a face, olho no olho, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Olha. Então, quando eles estavam junto dos gentios, tendo comunhão com os gentios, comendo com os gentios, depois, quando chegava, com medo de chegar alguém da circuncisão, um judeu, vendo ele, o que ele faz? Ele afasta-se e separou-se dos gentios. Mas, por que separou? Por que ele estava com eles enquanto os outros não estavam, os judeus não estavam? E por que separou? Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Olha, que coisa assustadora! Quando vi, não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho. Declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeu? Nosso Deus! Olha o que está escrito em Gálatas. E você vai... Isso, me perdoe o que eu quero falar, mas isso traz à memória
muitos comportamentos. E um dos comportamentos o próprio Jesus repreendeu. Antes de tirar a trave, o cisco do olho do teu irmão, remova a trave que está no teu olho. Olha o que Paulo ele coloca diante de Pedro. Mas também Pedro, né? Mas Pedro, né? Olha só, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Paulo falando, ele também, né? Ele falando da formação dele. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministra o pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Já falamos isso em alguma live. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, os judaizantes tentaram desacreditar o apóstolo Paulo e ainda afirmar que a mensagem pregada pelo apóstolo conduzia as pessoas ao antinomianismo. Olha só que coisa forte, que coisa muito bem espalhada, né, de uma forma ruim. Então Paulo ele teve que questionar Pedro. Pedro, como você quer tirar o cisco se é uma trave no seu olho? Não é assim às vezes, né? No nosso dia a dia, né? As pessoas às vezes acusando os outros sem perceber que às vezes fazem coisas esquisitas e estranhas também, pede para guardar, mas não guarda. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder e nos perdoe pelo pecado que a gente comete em relação a isso. Então Paulo, ele tem em Gálatas um grande debate em cima dessas coisas. Ele fala isso em todo o capítulo 1 dele. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então a lei, quando Moisés trouxe os 10 mandamentos do Monte Sinai, aquela lei, aqueles 10 mandamentos mostrou para aquele povo: nossa, a gente está fazendo coisa errada. Então aí veio o sacrifício do animal para o perdão do pecado, mas o povo continuou fazendo coisa errada. Aí o Senhor falou assim: agora eu vou enviar o meu filho. E quando nós aceitamos, lógico que ainda nós fazemos algumas coisas erradas, mas quanta coisa de errada nós paramos, hein? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lógico que muita coisa ainda o Espírito Santo precisa trabalhar em nosso coração, mas olha o avanço que nós tivemos, o progresso que nós tivemos em relação à vida passada e à vida de hoje. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1, diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? Olha só que coisa interessante. De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como que podemos continuar vivendo nele? Se nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, batismo nas águas, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma nova vida, ou novidade de vida. Então, ao ressuscitar é quando eu saio de dentro das águas. Assim como Jesus ressuscitou para uma nova vida, eu, ao sair das águas, eu estou ressuscitando para uma nova vida. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo para combater os judaizantes. A carta de Romanos, Paulo também possui alguns pontos que refutam as opiniões deles, que combatem a opinião deles, tentando combater, que tentavam esses judaizantes combinar a conservação de prática da lei com a fé em Cristo Jesus. Não funciona. Por isso que Paulo questiona. A lei não funciona, é a graça. Inclusive, ao falar da influência dos judaizantes, Paulo diz assim, Paulo usa uma palavra grega chamada baskaino, que significa fascinar ou enganar. Para Paulo demonstrar a influência desses assuntos, a influência desses homens que estavam colocando doutrinas estranhas dentro da igreja, ele usa essa palavra baskaino, que quer dizer influenciar, fascinar e enganar. Então, era o poder do engano e da fascinação. Com isso, ele indicou que alguns crentes gálatas estavam tão influenciados pelos judaizantes que eram como se eles estivessem encantados a ponto de perderem a razão. Nosso Deus, né? Que coisa, né? Não é? Parece que estamos falando de hoje, né? Parece que nós estamos tratando de assuntos atuais. A Bíblia é atual, por isso que aconteceu isso há mais de 2000 anos. 58, 57 depois de Cristo, 60, 61, tudo depois de Cristo, depois de 54 depois de Cristo para cá. Onde nós estamos no século 21, 2021, e essas coisas que estavam lá atrás estão tão atuais no dia de hoje. Quanta coisa não tem fascinado as pessoas, tirado a razão das pessoas, e as pessoas abandonando as verdades, as bases do cristianismo, por conta de outras coisas. Meu Deus. Bom, os crentes da Galácia, Paulo aconselhou que eles permanecessem firmes na liberdade em Cristo. Já sobre os judaizantes, ele foi enfático em dizer, Gálatas 5,4, separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Meu Deus do céu, da graça tendes caído. Porque você quer ser justificado pela lei. Não é assim? Deixa eu falar uma coisa para você, para nós encerrarmos. Às vezes a pessoa comete um pecado, ele quer ser punido, ele quer que o Espírito Santo revele a ele numa igreja para poder consertar a vida dele. Não, o que vai consertar a vida do pecador é a graça de Deus. A graça de Deus que vai fazer com que ele seja capaz de não pecar. É a graça de Deus que faz com que ele tenha a capacidade de não se dobrar às vontades da carne. É a graça de Deus que vai dar poder a essa pessoa para evitar o pecado. Não é a lei. Eu preciso ser punido. Não. Não adianta ser punido. Você vai voltar a fazer outra vez. O pecado infelizmente, está implícito em nós. Somos carnais, somos seres humanos, ainda não somos seres celestiais, que um dia nós seremos. Então tudo isso cairá por terra. Mas enquanto nós estamos aqui, somos seres humanos, somos carnais, somos perigosos. Tem toda uma questão sobre a nossa natureza.
Como vencemos essa natureza? Pela graça de Deus. É isso que vai nos fazer vencer os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Não é a punição da lei. A lei poderá até nos corrigir um pouco, nos alinhar um pouco, mas ela não será o suficiente. Por isso que Paulo refuta muito esse comportamento dos Gálatas, que estavam abandonando a liberdade em Cristo Jesus. Não é uma liberdade sem responsabilidade, pelo contrário, eu sou livre, mas eu sou responsável pela liberdade que eu alcancei. Então eu não quero voltar a ser escravo, ou seja, eu quero me manter livre. Para me manter livre, eu preciso deixar de fazer muitas coisas do pecado da carne, a obra da carne, e me apegar aos frutos do Espírito. E aí eu vou conseguir superar. Viu por que a gente está conduzindo tudo? Para mostrar a obra da carne, os frutos do Espírito para você. Viu como é que você está sendo conduzido para esse entendimento? Né? E nós louvamos a Deus por você ter estado conosco. Né? Que sexta-feira nós vamos continuar em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Mas vamos orar, agradecendo a Deus porque Ele não nos salvou pela lei, mas nos salvou pela graça de Deus. Agradecer a Deus por isso. Vamos orar, agradecendo a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, pela leitura dos textos sagrados, ó Deus, que fizemos nessa hora junto com os teus filhos. Te agradecemos pela oportunidade, Pai, de nós entendermos um pouco desses mistérios tão profundos. Obrigado, meu Deus, por essa bendita e santa oportunidade. E te pedimos, ó Pai, nos ajude a viver pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, pela lei nós não seremos cumpridores, teremos as nossas falhas, os nossos erros. Por isso, meu Deus Todo-Poderoso, nos ajude sempre com a Tua graça e Tua misericórdia. Nos auxilie sempre com a Tua graça e com a Tua misericórdia, para que nós possamos viver, meu Pai, tempos preciosos, uma vida equilibrada, uma vida cheia da Tua presença, do Teu amor e do Teu poder. Meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos guardar e nos proteger. Assim, meu Pai, como o Senhor, meu Deus, tem feito, meu Pai, até hoje, com os teus filhos, continue nos ajudando e nos abençoando. Nós colocamos, ó Pai, essa vida, essa família diante do seu altar nesta hora. Meu Pai, neste momento, pedindo que o Senhor proteja, livre, abençoe e guarde de uma forma muito preciosa e poderosa, em nome do Senhor Jesus. Guarde, meu Pai, essa família, venha suprir suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, familiares, venha suprir, meu Pai, essas famílias de uma forma muito preciosa. Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus. E nesse nome tão precioso, nós te agradecemos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Oh, maravilha, aleluia, glória a Deus, aleluia. Amado de Deus,
uma boa tarde, Deus abençoe. Um grande abraço, uma tarde maravilhosa para você, em nome de Jesus e sua família. Hoje à tarde, 3 horas, quinto elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. À noite, um grande culto, uma grande reunião de homens, você é o nosso convidado a estar presente. Amanhã os grupos familiares. Sexta-feira, o elo A Poder no Sangue de Jesus, campanha, o sexto elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus, sábado no Cidade, domingo de manhã 8 horas, domingo 9h30, domingo 6h30 da tarde. Deus te abençoe, até sexta-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, um grande abraço e uma boa tarde.